alto. 8 anos depois de Hanju matar Qin Santian, Xing Hongxian veio à caverna de Hu um dia e perguntou: "Meu marido está aqui?" Quando Hanju viu Xing Hongxian, ficou tão assustado que se contorceu todo, esquecendo-se da irmã mais velha. "Como ela também está aqui? A formação é apenas para mostrar, senhorita Xing. O que te traz aqui?" Logo, Xing Hongxian deixou claro seu propósito, tirando dezenas de pílulas de pureza de jade e generosamente disse: "Estas são as pílulas de pureza de jade que economizei ao longo dos anos. Sinta-se à vontade para usá-las." A expressão de Hanju suavizou. "Você deveria pegá-las de volta. Eu não preciso mais delas." O sorriso de Xing Hongan congelou e então sua expressão mudou drasticamente. "Poderia ser que você já..." Hanju disse seriamente. "Não espalhe a palavra sobre minha evolução, senhorita Xing. Se você quer ser minha parceira de cultivo, deve cultivar diligentemente. Caso contrário, séculos depois, eu me tornarei um imortal e você se transformará em ossos. Seu profundo afeto então será um castigo para mim." Ao ouvir isso, Xing Hongxian não pôde deixar de se acalmar. "Você está certo. Eu não posso ser um peso para você, meu marido. Concentre-se em sua cultivação. Eu irei buscar um elixir adequado para o reino do núcleo dourado." Hanju ficou perplexo ao ouvir isso. "Isso não é o que eu quis dizer." Neste momento, em um salão escuro dentro da sede da seita demônio do submundo azul, o líder da seita, De Tontien, estava discutindo com 7 anciãos sobre atacar a seita pureza de Jade. Eles haviam contendido com Lane por décadas. Le Xingyi intencionalmente não voltou para a seita pureza de Jade, atraindo a maior parte de sua atenção. Alguém sugeriu atacar a seita pureza de Jade diretamente e imediatamente todos concordaram, exceto Danan Tonen, que não falou por muito tempo. Depois que todos se aquietaram, ele disse lentamente: "Estou prestes a passar pela transformação espiritual. Se bem sucedido, o ataque à seita pureza de Jade será quase garantido." Ao ouvir isso, todos os anciãos olharam para ele chocados. "Você tem confiança, líder da seita?" "Para isso, me preparei por décadas. Estou 90% confiante. Basta esperar mais 30 anos." Ao ouvir isso, todos irromperam em aplausos animados. Mais 10 anos se passaram e Hanju cultivou suas raízes espirituais de trovão e vento até o 9º nível do núcleo dourado. Ele parecia ver o estágio da alma próxima, chamando-o, completamente imerso nesta alegria, incapaz de se libertar. De repente, Shanu apareceu ao lado de Han, vindo do nada, assustando-o com sua habilidade de aparecer e desaparecer sem deixar rastros. "Irmã mais velha, por favor, dê um pouco de respeito à minha caverna. A formação foi montada por mim. Naturalmente eu sei como entrar." Shanu explicou. "Eu vim trazer alguns materiais celestiais e tesouros terrenos. Plantá-los perto do lago pode tornar a energia espiritual em sua moradia de caverna ainda mais rica. Pode até se tornar a moradia de caverna com a melhor energia espiritual na seita pureza de Jade." Hanju imediatamente expressou sua gratidão à sua irmã mais velha. Shanu sorriu e disse: "Não me agradeça. Essas foram recompensas do nosso mestre. Estou apenas fazendo algum trabalho físico." Hanju não pôde deixar de exclamar: "Mestre, você é o melhor." Neste momento, Shanu começou a conversar com Hanju sobre as coisas que aconteceram no pico da separação de Jade ao longo dos anos. Nos últimos anos, vários novos discípulos se juntaram ao pico da separação de Jade. O discípulo classificado após você, o irmão Tai, faleceu há 2 anos. Ele morreu de morte natural. Ao saber que o velho Tai havia falecido há 2 anos, Hanju ficou momentaneamente atordoado. O velho Tai se foi. Esse discípulo Tai tinha aptidão pobre e morreu quando seu tempo de vida se esgotou. Segundo seu servo, ele queria te ver antes de morrer, mas para quê? Nunca saberemos. Ao ouvir essa notícia, a expressão de Hu se tornou complicada. No passado, ele realmente não gostava do velho Tai, mas olhando agora, o velho Tai nunca o prejudicou e até poderia ser dito que cuidou dele. Agora, aquele desagrado desapareceu, substituído por um toque de melancolia. "Irmã mais velha, você deve controlar bem sua cultivação. Se um dia você não estiver aqui, eu realmente não saberia o que fazer." Ao ouvir isso, Chong sorriu brilhantemente. "Bobo Jr., pensei que você não se importava comigo de jeito nenhum em seu coração." Depois de conversar por um tempo, Chong disse: "As ervas espirituais estão todas preparadas. É hora de sua irmã mais velha voltar para sua cultivação. Vou me esforçar para acompanhar meu irmão Júnior em uma jornada mais longa de cultivação." Embora Shanggu estivesse brincando, essas palavras pareciam verdades sinceras para Hanju. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo e então escreveu 2 caracteres na parede da caverna: "Velho Tai, espero que você nasça em uma boa família na sua próxima vida." Mais uma década se passou e Hanju havia alcançado o 9º nível do núcleo dourado em tudo, exceto em suas raízes terrestres e espirituais. Em seu 100º aniversário, o sistema desbloqueou uma nova função para ele. Parabéns por atingir 100 anos. A função de simulação de julgamento foi aberta. Você pode definir o nível de cultivo e a força do seu oponente para combates simulados. Também é possível absorver todas as criaturas dentro de 100 milhas e copiar
enviar sua força para a batalha. Os resultados da batalha não afetarão seu corpo físico ou estado mental na realidade. Hanju ficou radiante. Isso é simplesmente divino. Sempre estive incerto sobre minha própria força. Agora finalmente posso testá-la. Imediatamente, Hanju realizou um julgamento de simulação. No segundo seguinte, ele estava em um espaço e logo ouviu a voz do sistema. Você pode escolher alguém de seus relacionamentos interpessoais como modelo para a força do seu oponente. Ele imediatamente escolheu a pessoa mais forte que conhecia, o líder da seita Lane. No próximo segundo, alguém que se parecia exatamente com o líder da seita apareceu diante de Hanju. Antes que Hanju pudesse reagir, Letchingui lançou um ataque. Felizmente, Hanju usou o passo ilusório em 7 dobras no tempo para se esquivar. Então ele se esforçou ao máximo e usou a técnica da espada das 3 sombras puras contra Lingyi. No entanto, quando a fumaça se dissipou, Letchingui estava ileso e coberto por uma cor dourada usando a habilidade única Corpo de Ouro Forte Celestial. Hanju maravilhou-se com o quão poderosa essa habilidade era. Enquanto Lingyi atacava novamente, Hanju lançou um selo de subjugação demoníaca dos 9 dragões nele, que Letchingui quebrou com um soco. Hanju continuou alternando entre 6 tipos de poder espiritual, atingindo Letchingui com um selo de subjugação demoníaca dos 9 dragões após o outro. Logo, Lingyi foi enviado voando pelos selos. Hanju ficou bastante surpreso. O selo de subjugação demoníaca dos 9 dragões realmente não é simples. Empurrou o líder da seita a esse ponto. Atualmente, estou apenas me virando contra o 8º nível do Reino da Alma Nente. Só posso repelir, não derrotar. Neste momento, o sistema mostrou um aviso. Você quer ajustar a força do oponente? Hanju olhou para o intervalo ajustável. Este julgamento de simulação está ficando cada vez mais interessante. Enquanto isso, dentro do salão principal do pico principal da seita Pureza de Jade, o líder da seita e todos os anciãos estavam reunidos. Cada pessoa tinha uma expressão grave. Lingyi falou com voz profunda. Danan Tien passou com sucesso pela tribulação de travessia no mês passado e está consolidando seu nível de cultivo de transformação espiritual. Enquanto isso, já busquei a ajuda das várias facções do caminho correto, mas nenhuma respondeu. Seria ótimo se o ancestral estivesse aqui. Ele está no meio do estágio do reino de transformação espiritual, mas está ausente há muitos anos e não pode ser encontrado. Então, caberá a mim e ao Supremo Ancião lidar com Duan Tonen. Ao ouvir isso, os anciãos tentaram dissuadi-lo. Irmão, não, Lingyi disse firmemente. Não há outra maneira. Com seus níveis atuais de cultivo, nenhum de vocês faria diferença. Sem mencionar Danton Tien, vocês nem mesmo podem romper meu corpo de ouro forte celestial. E vocês estão muito cientes disso. O Supremo Ancião e eu confrontaremos Danan Tonen com meu corpo de ouro forte celestial, como a técnica mais forte da seita Pureza de Jade. Espero que possa suportar uma batalha contra ele. Enquanto isso, após tentativas contínuas de Han, ele finalmente foi capaz de romper o corpo de ouro forte celestial de Lingxi ao 5º nível do Reino da Alma Nente. No entanto, para um observador externo, Hanju parecia estar cochilando. Mais 10 anos se passaram e Hanju finalmente cultivou todas as suas raízes espirituais até o 9º nível do Núcleo Dourado, alcançando a grande perfeição. Hoje, ele começou oficialmente sua travessia de tribulação para o estágio da Alma Nente. Justo quando Hanju começou sua travessia da tribulação, Shanggu estava correndo em pânico. Descobriu-se que uma invasão da seita demoníaca do submundo estava iminente. Ela queria informar Hanju e levá-lo para a seita interna para abrigo temporário. Mas de longe viu que Hanju estava passando pela travessia da tribulação, pensando erroneamente que ele estava rompendo para o estágio do Núcleo Dourado. Então ela pensou, se a seita demoníaca do submundo atacar por essa direção, isso não interromperia sua travessia da tribulação? Interromper forçadamente é um grande tabu da travessia da tribulação. Meu irmão Júnior poderia ser afetado e prejudicado. Não, como sua irmã mais velha, devo protegê-lo com minha força. É difícil proteger meu irmão Júnior. Então, quando ele acordar, o levarei imediatamente de volta à seita interna para se esconder. Quem me fez me apaixonar por você, eu o protegerei por enquanto. 10 dias depois, o exército da seita demoníaca do submundo finalmente atacou a seita Pureza de Jade. Shanu foi descoberta. Eles estavam atacando de uma direção diferente e acabaram evitando a caverna do irmão Júnior. Se eu o levasse à seita interna agora, isso na verdade o prejudicaria. É o melhor. Desde que meu irmão Júnior fique em sua caverna, estará seguro. Desculpe, tenho que ir adiante para ajudar nosso mestre e jurar compartilhar vida e morte. Irmão Júnior, não volte. Após um período desconhecido de tempo, Hanju finalmente rompeu para o estágio da Alma Nente. Ele descobriu que até a técnica dos 6 reinos da reencarnação passou por uma transformação. Todas as raízes espirituais se fundiram e os 6 tipos de poder espiritual se unificaram
unificaram em uma energia espiritual nova e poderosa. O poder espiritual dos 6 caminhos agora podia absorver diretamente energia espiritual dos céus e da terra, sem a necessidade de absorver poder espiritual específico das raízes espirituais correspondentes para a cultivação. Cultivar exclusivamente com o poder espiritual dos 6 caminhos tornou-se mais eficiente do que antes. O sistema também enviou um aviso: parabéns pela sua evolução para o estágio da alma-mente e por receber uma recompensa de habilidade divina. No entanto, o que mais excitou Hanju foi que sua expectativa de vida aumentou para 998 anos. Você escolheu o caminho de um cultivador de espadas. Parabéns por obter a habilidade divina da espada divina punitiva dos deuses. Mas isso não foi o fim. O sistema enviou outro aviso. Sua seita, a seita Pureza de Jade, está atualmente sendo atacada pela seita demoníaca do Submundo Azul, a mais forte da seita Pureza de Jade. O líder da seita demoníaca do Submundo Azul, Danton Tien, no nível 1 do reino de transformação espiritual, foi detectado. Você gostaria de iniciar o julgamento de simulação imediatamente? Hanju estava prestes a recusar instintivamente, mas então se acalmou. Eu podia matar cultivadores do estágio da alma-mente quando estava no reino do núcleo dourado. Agora eu devo ter a força para lutar contra a transformação espiritual. Ele então começou o julgamento de simulação. Neste momento, no pico principal da seita Pureza de Jade, um ancião da seita demoníaca, Jan Kumo, estava continuamente gritando o nome de Loki. Loki, saia e encare sua morte. Não se mostrando, você fugiu mais cedo, hã? As pessoas da seita Pureza de Jade são de fato um bando de lixo. Todos os discípulos ouçam meu comando. Queimem tudo, matem todos, saqueiem tudo. Se não conseguirmos encontrar Loki, usaremos os discípulos da seita Pureza de Jade para homenagear o espírito do meu discípulo no céu. Do outro lado, apenas 1 minuto havia passado e Hanju completou com sucesso o julgamento. Ele ficou perplexo. Duan Tonen, é isso! No pico principal da seita Pureza de Jade, Lane e o Supremo Ancião já estavam no limite sob a força opressiva de Duan Tonen. Mas em prol da seita Pureza de Jade, eles tinham que lutar. Duan Tonen olhava para eles com desprezo, rindo loucamente. Ajoelhem-se e implorar por misericórdia, e talvez eu deixe você sofrer menos. Lingui respondeu com ódio. Os discípulos da seita Pureza de Jade prefeririam morrer do que se submeter ao caminho demoníaco. Após dizer isso, ele reuniu seu último pouco de força para atacar Duan Tongtian, mas foi arremessado de volta como uma bala de canhão. No segundo seguinte, o Ancião Supremo falou: não adianta. O crânio atrás dele é um ímã negro inato. Nosso poder espiritual é absorvido por ele e neutralizado diretamente com aquele tesouro. Este demônio pode nos exaurir até a morte. Não muito longe, a fada Xishan murmurou. A seita Pureza de Jade está acabada, afinal. Xishan não pôde deixar de pensar em Hanju. Esse moleque provavelmente ainda está em reclusão. Espero que ninguém encontre sua caverna. E sinto muito como sua mestra. Não posso protegê-lo. Eu tenho que ir na sua frente. Naquele momento, na beira do penhasco, Mafu estava encurralado por membros da seita demoníaca. Para preservar sua inocência, ela pulou resolutamente do penhasco. Seu poder espiritual já estava esgotado e ela nem conseguia voar com sua espada. Ela fechou lentamente os olhos, pensando naquele homem. Se eu tivesse cultivado tão diligentemente quanto ele, não estaria nesta situação agora. Eu me pergunto se o verei novamente na próxima vida. Mas, de repente, uma voz familiar soou em seus ouvidos. Ela abriu os olhos e viu o homem que estava pensando segurando-a, enquanto aqueles da seita demoníaca atrás deles foram todos transformados em pedaços de carne. Mafu ficou confusa. Nós morremos? Nós fomos para o céu? Logo, Hanju encontrou Mafu e a entregou diretamente a ele antes de voar em direção ao pico principal. Pelo caminho, ele matou instantaneamente 3 cultivadores do núcleo dourado que estavam atacando Mafu. Hanju sentiu a poderosa opressão vindo do pico principal. Espero que ainda consiga chegar a tempo. Neste momento, ele detectou a presença de Chang Yu. Chang Yu e outros estavam sendo cercados por um grupo de cultivadores demoníacos, preparando-se para lutar até a morte. De repente, 3 flashes voaram de longe. No segundo seguinte, os cultivadores demoníacos foram partidos ao meio como frutas. Shano e os outros ficaram atordoados. Hanju não ficou por mais um momento e continuou voando em direção ao pico principal. Enquanto isso, numa floresta, um homem de um olho estava pressionando Xing Hongxian. Seja minha parceira de cultivo. Volte comigo para a seita demoníaca do Submundo Azul e eu pouparei sua vida. Como Xing Hongxian jamais poderia concordar? Danton Tien matou meus pais. Mesmo que eu morra, não voltarei. Justo quando o homem de um olho estava prestes a agir, Xing Hongxian exclamou de repente com alegria: meu marido! O homem de um olho pensou que Xing Hongxian havia cedido.
Você concorda assim tão facilmente? Bom, você é bem obediente. Eu sabia que sem aplicar alguma pressão, como você poderia ter se submetido? Hanju já havia aparecido atrás dele, com os olhos vermelhos. Resolveu o segundo discípulo da seita demoníaca com apenas um golpe. Depois de instruir Xing Hongxian a encontrar um lugar para se esconder, ele continuou a correr em direção ao pico principal. Neste momento, o sistema indicou que a simpatia de Xing Hongxian por ele havia aumentado para 6 estrelas. Hanju não pôde deixar de dar um sorriso amargo. Maldita seja, meu charme e força. Enquanto isso, no topo do pico principal, Lane, o Ancião Supremo, e Xishan, o Ancião Supremo, estavam em péssimas condições. Danton Tien olhava para todos de cima. No segundo seguinte, ele apareceu na frente de Xishan Feri. É só essa toda a força que a seita pura de Jade tem, como nos velhos tempos? Minha seita demoníaca apenas matou algumas pessoas para cultivo e, ainda assim, temos sido alvo por 100 anos. Agora que estou na fase de transformação espiritual, quem se atreve a nos bloquear? Usar os cultivadores de toda a sua seita para nosso cultivo certamente aumentará significativamente a força de nossa seita. Então a primeira seita na grande dinastia do Devorador será nossa. Ah, Xishan Feri, você não vai desistir ainda? Adivinhe quantas pessoas da seita pura de Jade ainda estão vivas. Após dizer isso, ele levantou a mão para desferir um golpe fatal em Xishan Feri. Neste momento crítico, Hanju apareceu a tempo e resgatou Xishan Feri. Foi a primeira vez que ele a viu em um estado tão lamentável. Ele perguntou com preocupação: Mestre, está tudo bem? Xishan Feri, ao ver Hanju, também arregalou os olhos, mas no segundo seguinte ela o socou no rosto. O que você está fazendo aqui? Corra, me escute, fuja o mais longe que puder. A partir de agora você não é mais discípulo da seita pura de Jade. Danton Tien sentiu-se ignorado, o que o deixou furiosamente envergonhado. Moleque, você tem coragem. Se você se ajoelhar e se humilhar 3 vezes, pouparei sua vida e até lhe darei uma chance de se juntar ao setor do demônio do abismo. Neste momento, o sistema também mostrou 2 opções. No entanto, Hanju não foi influenciado por essas escolhas. A razão pela qual ele veio aqui era porque já tinha tomado sua decisão. Ele se aproximou de Danton Tien, seu sangue fervendo. Mesmo um cultivador sobrevivente tem sua própria paixão. Nesse momento, uma voz repentinamente disse: Loki, então você está aqui. Shan Ka apareceu ferozmente atrás de Hanju. Danton Tien riu. Não há necessidade de eu me mexer. Com a força do ancião Jian, ele sozinho poderia esmagar todos vocês. No entanto, assim que suas palavras terminaram, Jian Kungo foi enviado voando como uma bala de canhão. Todos que viram a cena ficaram chocados. No entanto, Hanju sorriu para Danton Tien. Você está pronto, é hora de te mandar embora. Enquanto isso, o furioso Jian Kumo se levantou do chão, rugindo furiosamente. Loki, eu vou te matar. Demônio do abismo com suas almas, prestarei homenagem ao meu discípulo Shinsanen. Discípulo, você vê? Estou me vingando de você. Ele convocou seu tesouro mágico mais poderoso e avançou em direção a Hanju. No entanto, Hanju levantou lentamente sua mão esquerda, estendendo apenas o dedo indicador. 3 espadas de sombra pura instantaneamente explodiram a cabeça do uma vez invencível ancião da seita demônio do abismo azul, deixando todos assustados com esse golpe. Nesse momento, Danton Tien usava um sorriso zombeteiro. Ser tão jovem e ainda assim capaz de matar um ancião da minha seita com uma espada. Por que não se juntar à nossa seita demoníaca? Métodos e território. Posso lhe dar tudo isso. Antes que ele pudesse terminar de falar, 3 sombras de espada já estavam diante de Danton Tien. Mas no segundo seguinte, um escudo vermelho apareceu na frente dele, bloqueando as 3 sombras de espada. Vendo suas 3 espadas de sombra pura bloqueadas tão facilmente, Hanju ficou intrigado. O que exatamente está atrás dele? Atrás de mim está o ímã preto inato. Este tesouro pode absorver energia espiritual e é imune à maioria dos ataques. A menos que sua energia espiritual seja mais forte que a minha, você não pode me tocar. Eu já lhe dei uma chance. Culpe sua própria presunção. Você realmente acha que eu valorizaria talento? O mundo não carece de gênios. Por que os verdadeiros gênios são tão raros neste mundo? É porque eles sobrevivem com suas próprias habilidades. O resto perece no meio do caminho, assim como você fará, disse Danton Tien, liberando repentinamente a pressão terrível da fase de transformação espiritual. Envolvendo toda a seita pura de Jade instantaneamente, todos os discípulos lutadores da seita olharam para o pico principal. Deixarei todos os membros da seita pura de Jade morrerem diante de seus olhos. Quero ver como você planeja proteger a seita pura de Jade, declarou Danton Tien. Nesse momento, Hanju já tinha desembainhado sua espada. Chega de conversa. Você terminou? Tem alguma última palavra? Perguntou Hanju, preparando-se para liberar uma habilidade divina. Danton Tien riu loucamente. Últimas palavras. Guarde-as para você mesmo. Mas de repente ele não conseguiu mais rir, pois Hanju lançou sua habilidade divina. Danton Tien percebeu que estava travado, incapaz de se mover nem 1 milímetro. Essa habilidade divina era a espada dos
dos deuses demoníacos que punição celestial de Hanju. Quando a energia da espada varreu Danton Tien, ele evaporou como se estivesse sob intenso calor, dissipando-se entre o céu e a terra. Todos ficaram assustados, sem saber quantas vezes hoje sofreriam com a matança de almas e transformação espiritual. No entanto, neste momento, Hanju sentiu que o espírito primordial de Danton Tien escapara. Este perigo oculto não deveria permanecer. Ele imediatamente perseguiu o espírito primordial. Neste momento, no topo de um monte de ruínas, o espírito primordial de Danton Tien tremia incessantemente. Sorte que corri rápido. Quem exatamente é essa pessoa, Loki? Esta voz assustou tremendamente Danton Tien. Hanju tinha aparecido atrás de Danton Tien sem ele perceber. Quando a luta centenária entre a seita pura de Jade e a seita demônio do Abismo Azul termina hoje, ele levantou sua mão esquerda e usou a habilidade divina dos 6 reinos da reencarnação, a absorção da alma dos 6 caminhos. Danton Tien imediatamente começou a gritar de agonia. Loki, não vou deixar você escapar, mesmo como um fantasma. A seita domadora de monstros não vai te deixar escapar. Após alguns gritos, seu espírito primordial foi refinado por Hanju. Hanju estava intrigado. O que diabos é a seita domadora de monstros? 2 notificações do sistema foram ouvidas. Você matou com sucesso um cultivador de transformação espiritual e obteve uma pílula controladora de espíritos. Xia desenvolveu ódio por você, com um nível atual de ódio de 5 estrelas. Hanju estava perplexo. Quem é Xia? Ele imediatamente abriu a lista de relacionamentos e descobriu que Xia estava no 2º nível do reino vazio de fusão. Hanju ficou sem palavras. Eu sabia que haveria mais velhos causando problemas. Nesse momento, todos perceberam que o ímã preto inato, deixado por Danton Tien, emitia uma anomalia. Uma fumaça fixa surgiu do ímã preto inato, e logo depois, uma figura apareceu de dentro da fumaça. Companheiro discípulo, realmente uma esplêndida habilidade divina. Matar espíritos transformacionais ampliou meus horizontes, disse o outro. Hanju estava prestes a atacar com sua espada, mas a outra parte disse: é inútil, sou um grande cultivador do reino vazio de fusão. Sua habilidade divina não pode matar espíritos como os nossos. Ouvindo isso, o mestre Jingu ficou chocado. Reino vazio de fusão? Quem é você? Eu sou Shawa, um ancião da seita domadora de monstros da província do norte. Minha seita planejou por muitos anos, mas não previu sua variável. Vou me lembrar disso. Você está dizendo que Danton Tien estava apenas ganhando tempo para você? Claro, aquele inútil me disse que ninguém na seita pura de Jade era páreo para ele, permitindo-me... Neste ponto, Xia percebeu algo. Moleque, você está tentando me enganar? Vendo que seu espírito primordial é diferente dos ordinários, poderia ser que seu corpo físico tenha sido danificado ou até destruído, certo? Xia zombou. Você não está qualificado para... Eu simplesmente desdenho intimidar a geração mais jovem. É só isso. Já enviei a mensagem de volta para a seita demoníaca. Aguarde a retaliação da seita domadora de monstros. Com isso, Xia desapareceu. Só então Lane entendeu. Não é de admirar que a seita demônio do Abismo Azul tenha conspirado contra o reino dos 1000 demônios. Tudo foi organizado pela seita domadora de monstros. A prioridade agora é erradicar todos os cultivadores de demônios dentro da seita. Hanju, preciso da sua ajuda. Enquanto falava, Ling percebeu que Hanu o estava ignorando completamente e foi direto para Xishan Feri para curar sua ferida. Letingui ficou sem palavras. Han, as feridas do seu mestre não são tão graves. Ouvindo Lane, pediu-lhe para erradicar a seita demoníaca. Hanju imediatamente recusou sem pensar 2 vezes. De jeito nenhum, meu mestre é o mais importante. Se você quer ir, vá. Brincadeiras à parte, se eu derrubasse toda a seita demoníaca, isso não me tornaria muito famoso. Fama é algo que eu gostaria de evitar, disse Hanju. Os lábios de Xishan Feri se curvaram ligeiramente ao ouvir isso. Neste momento, os outros anciões presentes lançaram olhares invejosos para Xishan Feri. O ancião Del então perguntou: companheiro discípulo, qual é a sua origem? Com suas habilidades, você certamente não pode ser apenas um discípulo cultivado por nossa seita pura de Jade. Um encontro fortuito não significa necessariamente que já nos encontramos antes. Você só precisa saber que agora sou um discípulo da seita pura de Jade e não farei mal à seita pura de Jade, respondeu Hanju. Enquanto conversavam, outros anciões da seita demoníaca correram até eles, mas não conseguiram encontrar Danton Tien em lugar algum. Em vez disso, encontraram o corpo de Janku. Li Qingji então utilizou toda a sua energia espiritual, sua voz ecoando por toda a seita pura de Jade. O líder da seita demoníaca, Duan Tong Tien,
está morto. Discípulos da seita pura de Jade, ouçam meu comando. Exterminem todos os cultivadores demoníacos dentro da seita. Ao ouvirem que seu líder estava morto, os membros da seita demoníaca ficaram tão assustados que fugiram em todas as direções. Os discípulos da seita pura de Jade ficaram muito encorajados e perseguiram os cultivadores demoníacos fugitivos, batendo neles como cães vadios. Ao ver os cultivadores demoníacos se dispersando, todos não puderam deixar de respirar aliviados. Liang Ze então se virou para Hanju com um olhar fervoroso nos olhos. Companheiros anciãos, acredito que todos aqui presentes viram a força de Hanju demonstrada hoje. A partir de agora, Hanju será o vice-líder da seita pura de Jade. Quanto a mim, minha cultivação não pode mais avançar. O futuro da seita pura de Jade dependerá da geração mais jovem. Hanju tem um grande potencial e está totalmente qualificado para esta posição. Suponho que não haja objeções. De repente, uma voz soou. Eu me oponho. A voz veio de Hanu, ele mesmo. Eu só desejo cultivar em paz. Ser um vice-líder de seita é tão cansativo. Onde eu encontraria tempo para cultivar? Ao ouvir isso, Lane não pôde deixar de se sentir conflituado. No final, foi o ancião supremo quem sugeriu. Então que seja um ancião nominal, ele desfrutará da mesma pensão que o líder da seita, e a menos que a seita esteja em apuros, ninguém pode perturbá-lo em dias normais. Ao ouvir isso, Hanju imediatamente assentiu satisfeito. Isso é exatamente o que eu gosto. Ainda assim, Hanju se sentia inseguro. Melhor continuar minha cultivação isolada e superar o reino do vazio de fusão o mais rápido possível. Após a batalha entre a seita pura de Jade e a seita demônio do Abismo Azul, contos de um ser misterioso e poderoso se espalharam silenciosamente dentro da seita pura de Jade. Neste momento de crise para a seita pura de Jade, fomos afortunados por ter nosso ancião matador de deuses. Com um único golpe de espada, ele derrotou um cultivador de transformação espiritual, transformando o perigo em segurança. Ao ouvirem o que Xixanferi disse, uma onda de fãs do ancião matador de deuses imediatamente surgiu entre a audiência. Nossa seita realmente esconde um verdadeiro poderoso cultivador de transformação espiritual. A partir de hoje, o ancião matador de deuses é meu ídolo. Alguma irmã interessada em se juntar ao grupo de fãs do ancião matador de deuses? Ouvi dizer que ele é super bonito. Depois de deixar todos saírem, Xixanferi manteve Hanju para trás. Após um momento de silêncio entre eles, Xixanferi falou suavemente. Você não tem nada a dizer? Hanju ficou intrigado. O que devo dizer? Me diga quem você realmente é. Qual é o seu propósito na seita pura de Jade? Letinji pode não se importar, mas como seu mestre, eu preciso entender claramente. Não é de admirar que você nunca tenha precisado dos meus ensinamentos. Devo chamá-lo de companheiro Dost Han de agora em diante? Hanju ficou sem palavras. Você já deveria ter entendido minha origem através do irmão Tai. Você não acredita no meu talento? Xixanferi estreitou os olhos ligeiramente. Mesmo que você tenha um talento excepcional, de onde você tirou essas técnicas? Hanju então percebeu que a história do Nant Soul Slang Spirit Transformation era muito escandalosa. Ninguém acreditaria se ele contasse, além disso, ele sempre manteve um perfil baixo, mas conseguiu adquirir recursos de alta qualidade. Mesmo um tolo perceberia algo eventualmente. Hanju pensou em uma desculpa adequada, e assim começou sua história. Era uma vez, havia uma criança que amava beber leite de fera e vivia despreocupada todos os dias. Um dia, debaixo de uma antiga árvore de salgueiro atingida por um raio, ele encontrou um anel com a intenção de entregá-lo ao guarda local. Enquanto pegava o anel sem ganância, de repente um imortal surgiu dele. O imortal deu uma olhada nele e quis tomá-lo como discípulo. Vendo seus ossos extraordinários, você deve ser um raro gênio. Nosso encontro é predestinado. Aqui tem uma técnica de classificação amarela para lhe dar. Desde então, o imortal frequentemente me ensinava técnicas através de sonhos, dizendo que eu estava destinado a me tornar um ser celestial. Mas o destino está cheio de dificuldades. Então eu me isolei diariamente, sem ousar causar problemas. Enquanto inventava isso, Hanju pensava: quanto mais eu invento, mais incrível fica. O mestre provavelmente não vai acreditar, né? Para sua surpresa, Xixanferi realmente acreditou. Entendi agora. Realmente houve casos assim antes. Dado isso, por que você se antecipou naquele momento? A seita pura de Jade não te tratou bem, e acredito que você não considera realmente a seita pura de Jade como sua casa. Na verdade, tenho vivido por 100 anos, e não são muitas as pessoas por quem me importo. Por acaso, todas elas estão na seita pura de Jade. A pessoa mais importante entre elas queria viver e morrer junto com a seita pura de Jade. Com isso, Xixanferi permitiu que Hanju partisse. Ao retornar para sua caverna, Hanju pensou na diferença nas atitudes dos anciões em relação a ele antes e agora. Será que isso é o que chamam de ostentação? Este sentimento é realmente bastante agradável. Parece que minha decisão de focar na cultivação estava correta. Continuarei a me dedicar totalmente à cultivação. Neste momento, Shan Yer se aproximou
aproximou novamente, carregando um monte de materiais celestiais e tesouros terrenos. Júnior, estou aqui! A seita coletou vários itens que podem aumentar a energia espiritual de sua caverna. Vou te ajudar a plantá-los. Também precisamos instalar uma matriz de concentração espiritual. Hanju estava continuamente grato. Muito obrigado, irmã sênior. O sistema enviou uma notificação. A afinidade de sua irmã sênior atingiu 5 estrelas e meia. No segundo seguinte, Hanju prendeu sua irmã sênior contra a parede. Desde que a irmã sênior cultive seriamente e não relaxe, você sempre será minha irmã sênior. Esse movimento instantaneamente deixou o rosto de Shanu vermelho. Eu estou cultivando, mas não consigo me comparar ao Júnior Hanju. Hanju sussurrou no ouvido de Shanu. Irmã sênior, tenho um pedido. Sem hesitação, Shanu concordou. Diga-me, vou atender. Hanju imediatamente revelou um sorriso astuto. Você poderia montar outra formação para a caverna? A prova de fogo, a prova de roubo e a prova de irmã sênior. Obrigado. Nos 3 anos seguintes, a seita pura de Jade perseguiu implacavelmente os remanescentes da seita Demônio do Abismo Azul, que estivera causando problemas por 100 anos até que fossem completamente erradicados. O mundo inteiro de cultivo ficou chocado. O título de Ancião Matador de Deuses também se espalhou pelo mundo da cultivação. Hanju alcançou o 2º nível do Nent Soul. Neste momento, o sistema enviou repentinamente uma mensagem. Uma conquista oculta foi completada: a morte de Dent Tonin e a erradicação da seita Demônio do Abismo Azul. Um prêmio adicional foi acionado, além do prêmio original da pílula controladora de SP. Você obteve uma ferramenta mágica, a corda de aprisionamento demoníaco e um manual de feitiços, Tempestade de Trovão Myriad. Um dia, nuvens de trovão se reuniram de repente acima da seita da Pura de Jade, um poder celestial aterrorizante envolvendo os 18 picos, fazendo com que todos sentissem um arrepio na espinha. Os anciões pensaram que outro ataque da seita demoníaca era iminente e se prepararam para a batalha. No entanto, o ancião supremo, com um brilho dourado nos olhos, olhou para as nuvens e declarou calmamente: não há necessidade de se preocupar. Usei a técnica de observação de energia para verificar a origem. É da área de Han. Ao ouvir isso, os anciãos relaxaram. Então, não há nada com que se preocupar. Todos voltem para suas casas. Neste momento, na localização de Han, a causa de tanta comoção era Han praticando o recém-adquirido feitiço Tempestade de Trovão Myriad. Este feitiço trovejante podia convocar a energia espiritual dos céus e da terra para desencadear uma tempestade de trovões que acabaria com o mundo. Sentindo o poder deste feitiço, Hanju ficou encantado. Finalmente tem uma habilidade para causar danos generalizados. Nesse momento, Lindsay procurou Hanju sorrindo e dizendo que tinha algo para discutir. Quando chegaram à moradia de caverna de Hanju, Leen Ze ofereceu ao ancião Han: se precisar de algo, é só falar. Já informei todos os anciãos que suas questões menores são questões importantes para o clã puro de Jade. Esta moradia de caverna é de fato um pouco pequena. Que tal mudarmos para o pico principal para cultivar? É espaçoso e confortável lá. Vendo o olhar mal intencionado nos olhos de Lindsay, Hanju recusou imediatamente, sem hesitar. Ao ver a recusa de Han, Lindsay não insistiu mais e até mencionou: quanto à sua moradia de caverna inata, o clã alocará seus melhores recursos para remodelá-la para você. Ele então revelou seu verdadeiro propósito para a visita. Ancião Han, você estaria disposto a aceitar um discípulo? Ao ouvir isso, Hanju ficou surpreso. Esse indivíduo tem um talento excepcional, ancião Han. Você só precisa fornecer um pouco de orientação quando tiver tempo. Lindsay fez um gesto e um jovem entrou de fora. Nesse momento, o sistema notificou repentinamente: indivíduo do destino ancestral detectado. Imediatamente, todas as informações sobre essa pessoa apareceram diante dos olhos de Hanju, Yang Tian-dong, portador da linhagem de um sábio demoníaco, nascido meio humano, meio demônio, com um talento sem igual. No entanto, em sua juventude, ele perdeu o controle e se transformou em um demônio, ferindo seus companheiros de seita. Ele foi aprisionado pelo clã do demônio do submundo azul e foi resgatado pelo clã puro de Jade. Ao ver isso, Hanju não pôde deixar de pensar: outro modelo de protagonista relutante. Relutantemente, Hanju concordou. Aceitar um discípulo está bem, no entanto, ele deve ser permitido escolher qualquer técnica de cultivo do clã puro de Jade. Eu só serei responsável por ensinar feitiços e habilidades divinas. Lindsay concordou prontamente e então trouxe uma grande caixa. Estes são tokens que representam seu status como ancião matador de deuses. Você pode entregá-los para os seus discípulos no futuro. Ao ver isso, Hanju ficou sem palavras. Isso significa que posso recrutar um batalhão inteiro de discípulos? Antes que Hanju pudesse dizer algo, Lindsay saiu apressado. Hanju então se virou para Tendong. Já deduzi seu passado. Seu nome é Yang Tendong.
meio humano, meio demônio, e você foi aprisionado pelo clã do demônio do submundo azul, não é? Ao ouvir isso, Yang Tendong olhou para cima, chocado. Lindsay especificamente instruíra que ele não revelasse seu passado para Hanju, mas Hanju o deduzira diretamente. Yang Tendong ficou completamente impressionado com seu novo mestre. Você conseguiu deduzir isso? Eu te admiro. Nesse momento, o sistema notificou que a favorabilidade de Yang Tendong em relação a mim aumentara para 3 estrelas. Hanju ficou secretamente satisfeito. Eu tenho o sistema. O que não sei? Imediatamente, Hanju entregou-lhes um token. Cuide bem deste token. Encontre um lugar para meditar e cultivar. Inesperadamente, Yang Tendong disse de repente: Mestre, tenho um pedido. Meu pai deixou para trás uma habilidade profunda que só pode ser cultivada no nível de transformação do espírito. Com meu talento limitado, imploro ao mestre que me ensine. Então, Yang Tendong entregou uma pena vermelha. Ao pegar a pena de Tiandong, Hanju ficou profundamente chocado. Isso, ao segurar a pena de Tiandong, Hanju percebeu que seu sentido espiritual estava bloqueado por ela. Parece que para desbloquear a habilidade dentro dela, é necessário ter o sentido espiritual no nível de transformação do espírito. Ele então fez um gesto com a mão. Vou estudá-la primeiro. O caminho da cultivação exige determinação para enfrentar as dificuldades. Cultive seu poder espiritual por 10 anos, e então eu te ensinarei feitiços. Yang Tendong respondeu respeitosamente. Obrigado, mestre. Esperar 10 anos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vou começar a cultivar num piscar de olhos. 10 anos se passaram. Durante esse período, Hanju também avançou para o 4º nível da alma Nent. Quando ele abriu os olhos para olhar para seu discípulo da alma, encontrou Yang Tendong olhando para ele com um olhar de queixa, como se ele estivesse se sentindo incomodado. Mestre, você finalmente acordou. Fiquei imóvel por 10 anos. Estou prestes a ter hemorroidas. Ao ver isso, Hanju não pôde deixar de se sentir envergonhado. No entanto, ao ver seu discípulo progredir do 1º nível de estabelecimento de fundação para o 6º em 10 anos, ele realmente tinha alguma habilidade. Então ele perguntou ao discípulo: como você se sente após esses 10 anos? Respondendo ao mestre, o discípulo se beneficiou muito da cultivação árdua ao longo desses 10 anos e até compreendeu muitas verdades. Hanju não pôde deixar de zombar internamente. Ficar de brincadeira. Estive em reclusão por tantos anos e não compreendi nenhuma verdade profunda. Então ele se esticou preguiçosamente. Se for o caso, você deveria sair e completar algumas tarefas. Ao ouvir que finalmente poderia sair, Yang Tendong ficou extremamente animado. Mesmo? Posso sair? Isso é ótimo. Que tarefa? Lembro-me de que há uma lista de contribuições mensais na torre de missões do clã. Volte quando se tornar o primeiro da lista mensal. A alegria no rosto de Yang Tendong instantaneamente se transformou em desespero. O primeiro na lista mensal? Quem sabe quanto tempo isso vai levar? Mas antes que Yang Tendong pudesse dizer mais alguma coisa, Hanju o expulsou da moradia da caverna. Depois de finalmente enviar Yang Tendong embora, Hanju tirou a pena vermelha. Ele decidiu começar a desvendar o selo da pena agora. Ele pegou a pílula de controle espiritual que havia obtido anteriormente, especificamente destinada a aumentar o sentido espiritual. Hanju imediatamente consumiu tudo. Depois de absorvê-la, ele sentiu que seu sentido espiritual havia se fortalecido mais do que o dobro. Ele projetou seu sentido espiritual na pena novamente. A resistência anterior ressurgiu, mas desta vez, seu sentido espiritual colidiu com ela e quebrou a barreira em apenas alguns segundos. De repente, inúmeros símbolos dourados envolveram Hanju. No pé da montanha do clã puro de Jade, Mafu estava liderando um grupo de crianças em direção ao clã. Ele agora era responsável por recrutar novos discípulos. Vê-los lembrou-o de seus primeiros dias no clã puro de Jade, o que trouxe um sorriso ao seu rosto. De repente, um som de sibilo foi ouvido e uma flecha de bambu foi disparada das sombras em direção a Mafu. Ele instintivamente se esquivou, mas a flecha de bambu explodiu não muito longe dele, liberando uma nuvem de veneno. Todos recuem! Estamos sob ataque! Então, uma figura vestida com um casaco de palha, empunhando 2 lâminas, atacou Mafu. Ele conseguiu bloquear o golpe e repelir o atacante vários metros para trás. No entanto, outro atacante apareceu por trás dele e o feriu no ombro com uma lança. Ao ver Mafu ferido, todos ficaram extremamente preocupados. Um homem com um casaco de palha falou com voz profunda: todos ajoelhem-se e não se movam. Estamos apenas atrás de Mafu. Se interferirem, nenhum de vocês sairá vivo. Ferido e à beira de um golpe crítico, Mafu não ousou agir imprudentemente. Quem são vocês? Estrelas celestiais e fantasmas terrenos, disse o homem. Chuva de fantasmas. Tudo o que podemos dizer é que uma grande calamidade está chegando para o seu clã Jade. Nesse momento, todos sentiram o chão tremer. Um gigante com a parte superior do corpo submersa no mar de nuvens apareceu. Era Hanju, usando a habilidade divina que aprendeu da pena, como céu e terra, para forjar um corpo físico a partir de energia vital. Quando totalmente dominada, essa habilidade permitiria ter
ter um corpo com dezenas de milhares de metros de altura. Ele gritou: "Vocês ousam capturar os discípulos do meu clã puro de Jade bem na nossa porta." Os dois indivíduos de casacos de palha ficaram petrificados ao verem o gigante Hanju. Hanju se sentiu secretamente encantado. Esta habilidade de céu e terra é perfeita para exibir. Não é apenas imponente, mas também tem um poder destrutivo de primeira linha. Enquanto Hanju avançava em direção a eles, os dois estavam congelados de medo, tentando até usar Mafu como refém. No entanto, Hanju os ignorou completamente, balançando seu punho montanhoso em direção a eles. Os outros membros do clã puro de Jade ficaram atordoados, gritando: "Estamos do mesmo lado!" Mas assim que o punho estava prestes a atingi-los, ele desapareceu no ar. Mafu viu uma figura passar por seu lado e no segundo seguinte, houve 2 gritos. Quando Mafu olhou para trás, os atacantes tinham desaparecido, deixando todos perplexos, sem entender o que tinha acontecido. Nesse momento, Mafu reconheceu quem era o Salvador. Quem mais poderia derrotar instantaneamente 2 especialistas do núcleo dourado além dele? Ao perceber isso, Mafu gritou para os discípulos atordoados por perto: "O que vocês estão fazendo parados aí? Curem-me!" Enquanto isso, dentro da sala principal do pico principal do clã puro de Jade, a porta foi repentinamente chutada aberta. Lettingui, assustado, tentou apressadamente destruir qualquer documento sensível. Os 2 indivíduos de casacos de palha foram jogados para dentro. Estes 2 tentaram capturar Mafu. "Deixo-os com você", disse o recém-chegado, que era Hanju. Quando Lettingui viu os chapéus de palha e as lâminas duplas, seu rosto imediatamente ficou pálido. Um casaco de palha se afastou ao longe, levando consigo as lâminas duplas que poderiam matar os imortais dos caminhos justos. O Supremo Ancião surgiu do nada. Se não estou enganado, eles devem ser membros da Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva. Há 1000 anos, a Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva dominava o mundo da cultivacão do Grande Engolir. Eles foram forçados a se esconder por uma coalizão dos caminhos justos, por prejudicarem vários gênios recentemente. Eles ressurgiram e capturaram muitos discípulos talentosos dos caminhos justos. Parece que têm acesso a muitas de nossas informações. Os discípulos que capturaram são todos gênios. Suspeitamos que haja um traidor em nosso clã capaz de reunir informações, seja do pavilhão do Sol da Manhã ou de dentro de nossas próprias fileiras. Não devemos tirar conclusões precipitadas. Este culto demoníaco tem se esgueirado por milhares de anos e agora emerge de repente. Ele certamente tem grandes planos em andamento. Neste momento, Hanju perguntou: "E quanto à força da Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva? Eles têm cultivadores no reino da fusão do vazio?" "Definitivamente, há cultivadores no nível de transformação do espírito. Quanto à fusão do vazio, não está claro." Ao ouvir isso, Hanju imediatamente pensou em fugir. "Ancião Han, não há tempo a perder. Preciso visitar outros clãs com Lettingui pessoalmente para unir as facções justas. A segurança do clã puro de Jade durante este período é confiada a você." Assim que o Supremo Ancião terminou de falar, o sistema apresentou 2 opções. 1. Recusar o pedido e deixar o clã puro de Jade, recebendo uma pílula de preservação da juventude. 2. Aceitar o pedido, continuar cultivando e proteger o clã puro de Jade, assegurando a segurança do clã até o retorno do líder, e receber um manual de feitiços e um elixir de cultivo do reino da transformação do espírito. Ao ver as opções, ele escolheu imediatamente a segunda. "Contanto que eu não precise sair, tudo é negociável." Hanju concordou, e ambos ficaram radiantes. Assim, mais 6 anos se passaram, e Hanju avançou para o 5º nível da Alma Nente, prolongando sua vida para 1080 anos. Então, ele lembrou-se de seu próprio discípulo. "Parece que faz muito tempo que não tenho notícias dele. Será que pedir a ele para ser o primeiro na lista mensal foi demais?" Ele verificou seu círculo social em busca de atualizações de seu discípulo, mas tudo o que encontrou eram notícias sobre ataques da Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva. "Meu discípulo também foi capturado pela Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva. Não é de se estranhar que não haja notícias. Como mestre, é meu dever resgatá-lo em tempos de dificuldade." No entanto, Hanju descartou imediatamente a ideia. "Não posso me arriscar. É definitivamente uma armadilha. Desculpe, meu querido discípulo. Seu mestre é impotente. Só posso desejar que você se defenda e tenha uma vida melhor na próxima existência. Como não estou saindo, devo fazer algo pelo clã como ancião, pelo menos para justificar o investimento que fizeram em mim." Nesse momento, Hanju pensou que Lettingui havia suspeitado da presença de um espião entre os anciãos. Poderia haver membros da Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva infiltrados no clã puro de Jade? Ao pensar nisso, o sistema mostrou de repente um caractere vermelho de relacionamento. Olhando para cima, é Del, então o traidor é ele, um mordomo secreto para a Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva, no 7º nível do Reino da Alma Nente. Ele esteve profundamente escondido. Não é de se admirar que depois de salvar o clã puro de Jade naquele dia, ele tenha sido o único membro de alto escalão que não mostrou afeto por mim.
Pensei que ele estava apenas sendo distante, mas acabou sendo um espião. No entanto, com o líder do clã e o supremo ancião fora, o único em quem posso confiar agora é meu mestre. Imediatamente, Hanju foi até Xishan Feri. Descobri que há um espião da igreja sagrada dos capuzes de chuva entre os anciãos. Como devemos resolver isso? Xishan Feri perguntou diretamente. Quem é? É Del, do Pico do Trovão. Hanju pensava em como convencer seu mestre, quando Xishan Feri simplesmente disse duas palavras. Mate-o. Ao ouvir isso, Hanju ficou perplexo. Eles devem ter alguma rixa pessoal. Ela decidiu pela execução sem sequer pedir por evidências. Já percebi algo de errado com ele há muito tempo. Se até você diz isso, deve ser verdade. Não há necessidade de informar os outros anciãos. Vamos direto ao Pico do Trovão. Logo, os dois chegaram ao Pico do Trovão. Del estava prestes a cumprimentá-los, mas antes que pudesse falar, as 3 espadas das sombras puras atravessaram o peito de Del, prendendo-o na parede do salão principal. Del estava extremamente assustado. O que isso significa? Hanju apareceu impassível diante de Del. Alguém o acusou de ser um mordomo secreto para a Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva. Os incidentes recentes envolvendo nossos discípulos não podem ser desconectados de você. Hoje, eu eliminarei a ameaça para o clã puro de Jade e vingarei os talentosos discípulos desaparecidos. Del ficou chocado. Ele imediatamente se detonou, transformando-se em raios na tentativa de fugir do grande salão. No entanto, Hanju simplesmente ergueu sua mão direita e desencadeou uma tempestade de trovões Marriott instantânea. Raios incontáveis encheram todo o salão. Quando a fumaça se dissipou, apenas o espírito primordial de Del permaneceu, pois seu corpo físico havia sido destruído. Ele implorou apressadamente por misericórdia a Hanju. Han, ancião Han, por favor, poupe-me. Eu confessarei tudo. Hanju não deixaria uma ameaça futura a si mesmo. Ele o encerrou com um selo de domínio demoníaco de 9 dragões. A limpeza foi deixada para Xishan Feri, enquanto os discípulos do Pico do Trovão notaram a comoção e se aproximaram. Xishan Feri calmamente lhes disse. Após investigação pelo ancião matador de deuses, foi descoberto que Del, do Pico do Trovão, era um mordomo secreto para a Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva. Ele foi executado, mas os discípulos simplesmente não conseguiam acreditar. Quando outros anciãos ouviram sobre isso, também questionaram Xishan Feri. Ele tinha sido diligente por tantos anos, e ele era um traidor? Havia alguma evidência? No entanto, quando Xishan Feri apresentou o anel de armazenamento de Del, e todos viram a correspondência entre ele e a Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva, os anciãos finalmente perceberam a verdade. Eles também ficaram aterrorizados pelas formidáveis habilidades de Hanju. Neste momento, Hanju estava deitado em uma grande árvore, revisando sua lista de relacionamentos. Felizmente, apenas Del entre os anciãos era um espião, mas no nível de mordomo, é uma história completamente diferente. Além da Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva, há espiões tanto dos caminhos justos quanto dos demoníacos, além de algumas famílias de cultivo. Hanju ficou perplexo. É como uma cidade. Para evitar alarmá-los, apenas vou memorizar os nomes por enquanto e lidar com eles depois. Nesse momento, o sistema de repente o notificou sobre um indivíduo de destino de morte inato. Hanju ficou pasmo ao ver as informações sobre essa pessoa. Comparado a isso, o sangue do meu discípulo é lixo. Ele também ficou chocado. Esses indivíduos realmente existem? No segundo seguinte, Hanju se aproximou de um velho homem puxando um carrinho que bloqueava seu caminho. Velho, você poderia me dar um desses pintinhos? No entanto, o velho homem afirmou. Isso deve ser entregue ao setor interno. Nesse ponto, Hanju apresentou seu token como o ancião matador de deuses do clã puro de Jade. Está tudo bem, eu sou o ancião matador de deuses do clã puro de Jade. Se perguntarem, diga apenas que eu peguei um dos seus pintinhos. O velho homem ficou surpreso e rapidamente deixou Han escolher como quisesse. Abrindo a gaiola de frangos, os olhos de Han imediatamente avistaram o distintivo pintinho preto. Este pintinho era o indivíduo de destino inato, o frango da prisão negra, uma reencarnação de um santo demoníaco dos reinos superiores. Originalmente, a fênix da prisão negra, após ter matado incontáveis seres e desafiado os céus, foi executada pelo Tribunal Celestial. Sua alma entrou no ciclo de reencarnação e renasceu no mundo mortal. Sua alma continuará a moldar seu corpo até que se torne completamente a fênix da prisão negra novamente. Atualmente, está na forma de um pintinho com a inteligência de uma criança de 2 anos. Hanju ficou entusiasmado. Esse pintinho, eu vou pegar. Quando o líder do setor e o supremo ancião voltarem, Xishan Feri não pôde deixar de rir ao vê-los.
Mestre, irmão sênior, vocês finalmente voltaram. Parecem bastante contentes. A jornada foi tranquila? Os dois pensaram que Xishan Ferry estava demonstrando preocupação por eles, o que os deixou muito felizes. Então, Xishan Ferry os informou sobre o incidente com Del. Eles ficaram tão furiosos que desejavam poder chicotear seu cadáver. Com o retorno bem-sucedido de Le Xingji e do líder do clã, Hanju também recebeu recompensas do sistema. A técnica do Deus do Vento, um feitiço de elemento vento que permite cavalgar nos ventos e até mesmo transformar o corpo em vento, e 12 pílulas de concentração espiritual da transformação do espírito, um elixir de cultivo superior para o reino da transformação do espírito. Depois de trazer o pequeno frango preto de volta para sua caverna, Hanju fez um grande esforço para ensiná-lo a absorver energia. Levou muito esforço para ensiná-lo e fazer com que usasse a absorção de energia para aliviar a fome. Hanju ficou aliviado. Caso contrário, os tesouros celestiais e terrenos em sua caverna teriam sido devorados por ele mais cedo ou mais tarde. Xing Hongxian também mencionou: meu marido, você não precisa se preocupar. Obtive muitos tesouros celestiais e terrenos durante minhas viagens, todos os quais plantei para você. Além disso, tenho um grande presente para você. Adivinhe o que é? Sem pensar, Hanju adivinhou que era um anel de armazenamento. E surpreendentemente, ele acertou. No mês passado, quando ela e seus colegas discípulos saíram para ter experiências, encontraram uma batalha entre facções justas e demoníacas. Depois de derrotar o culto demoníaco juntos, convenientemente pegaram um anel de armazenamento que continha muitos tesouros. Xing Hongxian decidiu trazê-lo para Hanju. Ver uma batalha entre facções justas e demoníacas tem suas recompensas. Com sua força, você definitivamente prosperará. No entanto, Hanju recusou. Esqueça isso. Você fique com um anel de armazenamento para si mesma. Eu só quero viver uma vida pacífica. Encare a realidade. O clã puro de Jade não pode te proteger para sempre. Existem inúmeras seitas mais fortes do que o clã puro de Jade, além da sua imaginação. Então, onde o clã puro de Jade se classifica no mundo da cultivação do Grande Engolir? O mundo da cultivação do Grande Engolir tem mais de 20 seitas. Entre os caminhos justos, há 12. O clã puro de Jade pode ser considerado entre os 5 primeiros. Ao ouvir isso, Hanju pensou: apenas entre os 5 primeiros? Não é de se admirar que o clã puro de Jade tenha tantos inimigos. Xing Hongxian continuou: na verdade, a diferença de força entre a maioria das seitas não é significativa, principalmente porque não há competição marcial para determinar as classificações reais. A propósito, um personagem proeminente surgiu recentemente no clã da Ave Vermelha, chamado Hang Jiha. Ele matou um monstro velho da alma quando estava apenas no reino do Núcleo Dourado. Agora, é provável que tenha alcançado a transformação do espírito. Dizem que ele quer desafiar todas as seitas no mundo da cultivação do Grande Engolir. E se ele realmente vier para o nosso clã puro de Jade, você não pode simplesmente não agir, certo? Ancião matador de deuses? Ao ouvir isso, Hanju ficou totalmente sem palavras. Por que sempre há um fanático por batalhas onde quer que eu vá? Então ele perguntou: Hang Jiha matou alguém? Não, ele não matou ninguém. Afinal, o clã da Ave Vermelha também é uma seita justa. Ao ouvir isso, Hanju relaxou imediatamente. Então que ele venha. Eu, Han, estou sempre pronto para recebê-lo. Um ano depois, em uma floresta a algumas milhas de distância do clã puro de Jade, Yan, um mordomo da Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva, estava esperando, confuso. Ele pensou: estou esperando há mais de um mês. Por que ele ainda não chegou? Rumores diziam que o ancião matador de deuses do clã puro de Jade era extremamente feroz, batendo até mesmo em cachorros que encontrava. Mas outros rumores o descreviam como extremamente cauteloso e nunca visto. Se não fosse por ele guardar o clã puro de Jade, Yan Lang teria se aventurado no clã há muito tempo. Neste momento, uma figura apareceu repentinamente atrás de Yan Lang. Você é o mordomo Yan da Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva? O recém-chegado era Hanju. Graças ao uso periódico do sistema para detectar indivíduos fortes nas proximidades, ele havia encontrado Yan Lang. Ele disse a Yan Lang: eu sou um discípulo direto de Del. Recentemente, Del foi alvo do líder do clã e não conseguiu escapar. Então, ele me enviou especialmente para assumir o comando. No entanto, Yan Lang de repente atingiu o peito de Hanju com a palma de sua mão. Nosso sinal secreto não é esse. Além disso, além do próprio espião, ninguém conhece sua identidade. Para a surpresa de Yan Lang, não apenas Hanju saiu ileso do golpe de sua palma, mas Yan Lang também foi repelido pela força. Yan Lang ficou chocado. O que está acontecendo? Eu poderia quebrar sua defesa, mas fui repelido com apenas um golpe. Esse nível de poder só vi em nosso líder. Você claramente está apenas no 9º nível do reino de estabelecimento de fundação
coração. Como pode ser tão forte? De repente, ele pensou em alguém no 9º nível do reino de estabelecimento de fundação. Seu rosto empalideceu de medo, e ele virou-se para fugir. Isso é problema. Para lidar com o ancião matador de deuses, precisaríamos mobilizar metade de nossas forças de alto nível a todo custo. A informação deve ser enviada. Mas antes que ele conseguisse ir longe, Hanju o eliminou com uma espada do deus demônio Punição Celestial. Seu espírito primordial mal teve uma chance de escapar antes de ser aprisionado por Hanju usando tempestade de raios variados. Fale, o que exatamente a Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva está planejando? Descobriu-se que o plano deles, antes de engolir as seitas, era capturar os gênios dentro dessas seitas e levá-los para campos de concentração. Uma vez que uma seita fosse destruída, esses gênios, não tendo para onde ir, não teriam escolha senão se juntar a eles. Neste momento, Hanju perguntou friamente: "Você está mirando apenas no clã puro de Jade ou em todo o mundo da cultivacão? Você é bastante ousado. A Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva tem algum cultivador no reino de transformação do espírito ou no reino do vazio da fusão? Há aqueles no reino de transformação do espírito, mas quanto ao reino do vazio da fusão, eu não sei. Com a Igreja Sagrada dos Capuzes de Chuva sendo tão forte, por que ficar escondida? Onde estão todos os gênios das várias seitas sendo mantidos?" Yan Lang, parecendo miserável, respondeu: "Eu sou apenas um mordomo comum, eu não sei dessas coisas." Neste momento, Yan Lang tremendo implorou: "Sênior, não ousarei mais, por favor, me poupe." Mas neste momento, Han recebeu uma notificação do sistema. "O ódio de Yan Lang por você atingiu 6 estrelas." Hanju suspirou internamente. "Você escolheu um caminho sem saída." Então ele falou indiferentemente: "Você pode ir embora." Yan Lang ficou radiante ao ouvir isso. Mas no segundo seguinte, seu espírito primordial foi diretamente extinto por Hanju, não muito longe. Shin Hongxian inesperadamente encontrou outro anel de armazenamento. "Uau, encontrei outro anel de armazenamento. Vou levá-lo de volta para o meu marido." 2 anos depois, Ling veio para a caverna de Hu. "Tenho um favor a pedir ao ancião Han. Localizamos onde a Igreja Sagrada do Capote de Chuva está mantendo os gênios. O terreno é fácil de defender, mas difícil de atacar. Nós lidaremos com o ataque frontal enquanto você avança para pegar suas cabeças." No entanto, Hanju recusou sem pensar 2 vezes. "Acho inapropriado. E se for um estratagema para atrair o tigre para longe da montanha? E se a Igreja Sagrada do Capote de Chuva enviar um cultivador de transformação espiritual para atacar a seita da pureza de Jade enquanto estou ausente? Você consegue segurá-los? Lembre-se de que um cultivador de 7º nível da alma é apenas um mordomo na Igreja Sagrada do Capote de Chuva." Le Xingyi, percebendo que o raciocínio de Han era válido, disse: "De fato, então eu cuidarei disso sozinho. A segurança da seita da pureza de Jade ficará em suas mãos, ancião Han." Hanu imediatamente afirmou: "A menos que enfrentemos um verdadeiro powerhouse da fusão do vazio real, ninguém pode pensar em atacar a seita da pureza de Jade com a garantia de Hu." Com a partida de Le Qingyi, Hanju entrou no campo de batalha de simulação para testar seus limites. Ele escolheu Danan Tongtian como seu oponente, definindo seu nível de cultivo para o 9º estágio da transformação espiritual. Após a batalha, Hanu saiu da simulação, mas sua expressão era sombria. Um empate contra o reino da 9ª camada da transformação espiritual. "Em um reino de fusão do vazio, eu estaria morto com certeza. Parece que preciso me isolar para cultivar imediatamente." Ele então verificou seu círculo social para ver as atualizações, encontrando seu pobre discípulo ainda sendo espancado, rezando silenciosamente: "Aguente firme, meu discípulo. Vou te resgatar assim que estiver confiante em minha força." Enquanto isso, em uma casa escura e deteriorada, 4 indivíduos em capas de chuva de palha estavam sentados juntos. Eles estavam esperando o retorno de Yan Lang há muito tempo e começaram a especular se algo havia acontecido com ele. Nesse momento, a porta foi chutada aberta, enquanto os indivíduos de capa de chuva de palha se preparavam para atacar o intruso. Ele zombou: "Esse é o seu nível? Nem me dou ao trabalho de desembainhar minha espada." Os poucos indivíduos de capa de chuva de palha ficaram surpresos. "Quem é você?" "Eu sou Hang Ji-ha, da seita da espada do pássaro vermelho. Estou aqui para desafiar a Igreja Sagrada do Capote de Chuva. Me diga, onde fica a sua sede?" Ao perceberem que o visitante era Hang Ji-ha, os rostos dos indivíduos mudaram drasticamente. Em um momento de pensamento rápido, um deles disse: "Nosso líder está atualmente em reclusão e não sairá tão cedo. Por que você não desafia primeiro a seita da pureza de Jade? Se você derrotar essa pessoa, nós revelaremos a localização da entrada principal de nossa igreja sagrada para você." Hang Ji-ha ficou momentaneamente atordoado. Desafiar a seita da pureza de Jade?
Jade, essa seita em declínio não representa nenhum desafio. É diferente agora. Recentemente, a seita da pureza de Jade produziu um indivíduo formidável conhecido como o Ancião Matador de Deuses. Ele matou um powerhouse da transformação espiritual com um único golpe de espada. Sua força é insondável. No entanto, Hang Jia respondeu: já cruzei espadas com o líder da seita e o supremo ancião da seita da pureza de Jade. A força deles era mediana e eu nunca ouvi falar de nenhum ancião matador de deuses. Os membros da seita do capote de chuva rapidamente o asseguraram. Apenas pergunte ao redor e você verá que nunca ousaríamos enganá-lo. Primeiro me diga a localização da seita do capote de chuva. Desafiarei primeiro a seita da pureza de Jade e depois irei para a seita do capote de chuva. Ao ouvirem isso, os membros ficaram atordoados. Eles pensaram que poderiam evitar um desastre, mas para salvar suas vidas, acabaram decidindo ceder. A cena muda para a caverna de Hu. Shanu veio visitar novamente naquele dia. Quando viu o filhote, ela ficou instantaneamente encantada e correu em direção ao filhote, agora quase tão alto quanto uma pessoa. Hanju advertiu Shanu para não estragar isso. Este é o meu precioso Monte Shang. Rindo, usando um frango como montaria, você é realmente algo. Devo dizer que toda vez que vejo seu rosto, é um prazer, e com seus talentos, fico curiosa sobre seus pais. Eles devem ser extraordinários, não é? Hanju respondeu calmamente. Eles eram pessoas comuns. Mais de 100 anos se passaram. Eles provavelmente já se foram. No momento em que me abandonaram, não tínhamos mais laços familiares. Até o velho Tai mostrou mais responsabilidade do que eles. Ele mudou rapidamente de assunto. Se há algo que você queira dizer, diga. Junior Han, você sabe sobre Elber Guan? Ele é o terceiro irmão sênior de nosso mestre. Hanju respondeu: eu não o conheço. 300 anos atrás, ele teve que se refugiar porque ofendeu alguém. Recentemente, houve rumores de que ele está voltando. Os anciãos não te contaram? Hanu casualmente limpou os ouvidos. De qualquer forma, não é da minha conta. Dizem que o retorno do ancião Guan é para assumir o cargo de líder da seita. Isso é um problema do líder da seita Lê. Deve deixá-lo preocupado. Dizem que o ancião Guan tem uma grande afeição pelo nosso mestre. Talvez ele se torne parceiro de cultivo de nosso mestre. Ao ouvir isso, a expressão de Hu mudou imediatamente. Qual é a força do ancião Guan? Dizem que ele ganhou fortuna fora da grande andorinha e alcançou a transformação espiritual. Finalmente, a seita tem uma figura tão poderosa vindo. Os anciãos estão celebrando com fogos de artifício.